E aí, galera, bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia. Bom demais. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Galera, eu coloquei duas listas de exercícios lá, né? Acho que eu coloquei uma para segunda. Hoje é terça, tem uma outra hoje. Lista de exercício. E, se eu não me engano, eu acho que para quinta-feira eu coloquei uma outra atividade lá. Acho que foi tarefa online, eu repeti, não me lembro. Pois Mas eu botou coloquei os resistores aqui. isso, eu coloquei essas listas em anexo aí. Então, eu vou fazer duas questões do livro de vocês e vou fazer a lista de ontem. Hoje eu resolvo a lista de ontem com vocês. Eu vou ficar um pouquinho nessa lista, nessa associação de resistores, nesse capítulo da Física 2. Vou ficar um pouco mais tempo preso a ela, porque ela é extremamente importante. Não dá para sair dessa matéria sem aprender, porque o Enem se concentra aí. Então, o Enem, quando eu penso em Exame Nacional do Ensino Médio, o que vocês precisam saber de elétrica, dessa Física 2? Vocês precisam saber que primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, associação de resistores e entender aquelas alterações da corrente, se ela aumenta, se ela diminui, se as lâmpadas brilham mais, brilham menos, saber resolver a associação de resistores, principalmente as associações mistas, tá? E saber calcular potência e consumo, que é lá daquele capítulo que nós relacionamos. Ponto. Resumiu o Enem. O Enem é isso aí da Física 2. O que nós vamos estudar mais à frente, né? Já começar a ver depois capacitores. Bom dia. Geradores, capacitores, receptores, equação do gerador, equação do receptor, segundo o lema de Kirchhoff, que é a lei das malhas, isso não cai no Exame Nacional do Ensino Médio. Isso são questões mais à frente, são questões mais específicas de vestibulares tradicionais. Então, se você parasse para analisar, professor, o que é importante da Física 2? Então, desde corrente até esse capítulo aí. É essa que vocês precisam se dedicar. Se for pegar exercício extra, você pegar desses exercícios, da aula 7 até essa aula. Então, é isso aí, ó. Por quê? Professor, pode cair coisa fora disso? Pode cair coisas fora disso. Mas, se você acertar o que for cair desses assuntos, já resolveu sua vida no Enem. Lembrando, a gente não precisa acertar as 15 questões de física. Acertar 8, 9, 10, 11, está excelente. A média do Brasil é 4 acertos na prova de física, das 15. Se vocês acertam 8, 9, 10, 11, eu gostaria que você acertasse acima de 9, né? Que aí dá uma nota acima de 750 pontos para vocês. Mas vamos lá, eu abri um livro aqui e eu vou... Essa questão é a questão do Enem. Eu não sei porque que ele não colocou esse símbolo aqui. Eu quero resolver essa 4 e a 7 com vocês. 4 e 7, nós estamos na nossa aula 12, tá? E depois eu vou para a lista que eu postei lá no Alunos Book para a gente resolver. Página 32. Galera, no mais está tudo certo? Tudo tranquilo? Vocês? Tudo de boa? Tudo beleza? Seria um problema? Todo mundo na mais tranquilidade? Todo mundo está bem, né? Todo mundo saudável, né? Então vamos lá, galera. Vamos resolver essa questão número 4. O circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado esquematicamente na figura seguinte. Então aqui está representado. Repare que a diferença de potencial vale 127 volts. Como eu não sei qual é o sentido da corrente, porque aqui ele não deu informação, ele não tem essa informação aqui no desenho, ele não representou qual é a região de maior nem qual a região de menor potencial. Então, eu posso pegar qualquer sentido. Vamos supor que o sentido fosse no sentido anti-horário. Então, aqui, o que eu teria aqui? Vou chamar aqui de uma corrente aqui, que eu vou chamar de I total. Então, saindo aqui a corrente I total. Quando ela chega aqui, gente, e alguns alunos têm dificuldade. Esse meu circuito elétrico que eu fiz aqui, tá todo mundo em paralelo, tá vendo? Que quando a minha corrente chega total aqui, ela vai se dividir.
ela vai se dividir em 4 correntes. Então, ela vai se dividir numa corrente que eu vou chamar aqui de... Vou fazer até de cores diferentes para a gente, ó. Vou fazer uma de azul aqui, que eu vou chamar de IL. Vou fazer uma de verde, que eu vou chamar de IL também, porque é IL. Então, essa aqui é a corrente que passa por essa lâmpada 2. Essa corrente aqui é que passa pela lâmpada 1. Aqui, vou fazer de vermelho. Vermelho não, vermelho eu já fiz. Se que conhece, acho que é rosa, sei lá. Vou falar isso que é o IG. E vou fazer uma aqui, que eu vou chamar de IQ. Tá aqui. Então, tem 4 correntes. Então, quer dizer que se fosse pelo lema de Kirchhoff, né? Então, quem está chegando ao nó é I total. A corrente total que está chegando vai ser igual ao somatório da corrente que passa pela primeira lâmpada, da esquerda para a direita, mais a corrente que passa pela segunda lâmpada, mais a corrente que passa pela geladeira, mais a corrente que passa pelo fogão. Somando todo mundo. Então, ele fala que nessa cozinha há 2 lâmpadas, uma geladeira e um forno. Considere que a diferença de potência entre a rede elétrica é constante. Inicialmente, apenas as lâmpadas e o forno estão funcionando. Só tem as lâmpadas e o forno funcionando. Tá? Nessas situações, as correntes elétricas P e Q, indicadas nas figuras, são respectivamente IP e Q. Então, quem é IP? IP é a minha corrente total. Então, suponhamos, né, vou fazer aqui, nada mais é do que a minha corrente total que eu representei. Quem é IQ? IQ é essa corrente que está usando pelo fogão aqui, né? Eu coloquei aqui, vamos apagar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui de I e F. Para ficar um pouco mais claro para a gente, chama isso aqui de IF. Então, quem é IQ? IQ é a corrente que passa pela minha fogão. Então, IQ pelo meu fogão. Tá aí, organizadozinho, bonitinho. O que ele fala pra gente? Em certo, a geladeira entra em funcionamento. Então, antes, olha, a minha corrente total é a soma de todas. Mas, presta atenção. Travando. Mas presta atenção. A minha geladeira não estava funcionando. Então, o que era a minha corrente total? A corrente que passa pelas 2 lâmpadas, mais a corrente que passa pelo fogão. Está aqui, ó. Fogão. Tá? Aí, agora presta atenção. A minha geladeira entrar em funcionamento. O que vai acontecer com a minha corrente total? Agora, opa, a minha geladeira entrou em funcionamento, então a minha corrente total vai aumentar, porque agora vai entrar corrente que passa pela geladeira. Então, IP aumenta. E a corrente que passa pelo fogão vai sofrer alteração porque eu liguei a geladeira? Não. Porque essa corrente que passa pelo fogão aqui, como é que eu calcularia ela? Olha o nosso triângulo aqui da primeira lei de Ohm. Ó, V, R, I. Se eu tivesse que calcular essa corrente que passa por esse fogão, então a corrente que passa pelo fogão vai ser igual a quem? A D diferente potencial, que é 127 volts, dividido pela resistência desse meu fogão. Se eu ligar a geladeira, vai mudar a DDP? Não. Se eu ligar a geladeira, vai mudar a resistência do fogão? Não. Então, quer dizer que a minha corrente total aumenta, mas a corrente que passa pelo fogão não sofre alteração.
Então ele fala assim, IP não se altera? Não, IP vai aumentar. IQ diminui? Não, IQ permanece constante. IP aumenta? IP aumenta. IQ aumenta? Não, IP diminui, então a resposta é a letra C. IP, que nada mais é do que a minha corrente total, vai aumentar, porque agora eu tenho mais um equipamento ligado à rede. Então, gente, quanto mais equipamentos estiver ligados à rede, maior será a corrente total. A minha corrente ela aumenta à medida que aumenta o número de equipamentos ligados a essa rede numa situação, numa associação em paralelo. Se eu ligar em série, diminui a minha corrente total. Porque se eu ligo aparelhos em série, resistores em série, eu aumento a minha resistência total. Se aumenta a minha resistência total, diminui a minha corrente. Então, olha a grande diferença. Numa associação em paralelo, quanto mais resistores eu ligo em paralelo, maior será a minha corrente total. Numa associação em série, quanto mais resistores eu ligo em série, maior será a minha resistência total, menor será a minha corrente total. Vocês estão vendo que essas associações, elas têm comportamentos completamente antagônicos. Numa associação em paralelo, mais resistores, menor resistência equivalente, maior corrente total. Numa associação em série, maior número de resistores, maior a resistência total, menor a corrente total. Tá vendo como é que os comportamentos são completamente antagônicos? Eu vou limpar aqui e vou passar para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, eu falo uma instalação com 3 lâmpadas idênticas em paralelos conectadas a uma fonte de tensão. Aí, ele fala o que para a gente? Se uma dessas lâmpadas queimar, o que acontece com a corrente nas outras lâmpadas? E aí? Se uma lâmpada dessa queimar, o que acontece com a corrente das outras lâmpadas? Alguém fala para mim, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Professor, Oi. queimar seria a corrente, a resistência dela parar de funcionar, mas corrente continuar passando? Ou queimar Não, seria quando ela... cortar a passagem da corrente nela? É porque essas lâmpadas, elas têm uns filamentos, essas lâmpadas filamentos. Sim, O que a é energia queimar? passa pelo É, filamento que fornece a luz. é Só que eu esse fiquei em filamento dúvida. romper. Ele Esse parou filamento, a ele rompe. passagem de energia. Aí, aí o circuito para ele fica aberto, ou seja, não passa corrente por lá mais. Entendeu? É, Oi? ah, aumentaria a quantidade de corrente passando nas outras duas? Porque se o inicial ainda é o mesmo, se ele não diminuiu, a corrente seria dividida para 2, não para 3. Não, mas você não pode pensar assim, aí que é o detalhe. Vamos chamar que isso aqui é a lâmpada 1, isso aqui é a lâmpada 2, isso aqui é a lâmpada 3. Se eu fosse calcular só a corrente que passa pela lâmpada 2, como é que ficaria? DDP É, dividido pela resistência da lâmpada 2. sim. Eu estou usando alguma coisa da lâmpada 3, da lâmpada 1, para calcular a corrente? Não. Não. Como está ligado em paralelo, você concorda que a DDP é a mesma, independente do número de lâmpadas que eu ligar? Ah, esqueci disso. Sim. Então quer dizer que a minha corrente não vai ser alterada. Que passa nas lâmpadas. A pergunta foi, se uma das lâmpadas queimar, o que acontece com a corrente nas outras lâmpadas? Agora, a minha corrente total diminui. Eu esqueci desse fato. Entendeu? Por isso que eu trouxe essa questão para a gente ficar atento a isso. Então, ó, a corrente total. Se a pergunta fosse, o que acontece com a corrente total? Diminui. Perfeito? Agora, o que acontece com a corrente em cada uma das lâmpadas? Não altera nada. Essa mesmo. Tchau. Show? Galera, e aí? Sucesso. Vamos para o nosso exercício, então. Que eu pedi para que vocês pudessem resolver. Eu vou pausar aqui e vou abrir a lista de exercícios.
Atividade resistores 01. São exercícios básicos que o nosso objetivo é simplesmente aumentar o nosso grau de compreensão em associação de resistores. Essa matéria eu não vou parar. Eu, na realidade, tipo assim, eu vou ficar só essa semana nela e vou seguir o conteúdo. Nós temos, assim, eu estou pensando em algumas estratégias para fazer um processo de concentração de conteúdos específicos para o Enem. Então, eu dei o feedback para o Danilo, estou esperando simplesmente o retorno dele para ver o que vai acontecer, mas eu pretendo, né, chegar uma hora, né, próximo ao Enem, sei lá, em dezembro, novembro, para vocês, olha só, gente, agora é uma revisão especificamente Enem. Aí a gente volta com sucessão de resistores, com coisas que são mais importantes. Primeiro, então, eu vou terminar esse conteúdo, né? Então, vou seguir a semana que vem, vai embora os conteúdos, vão passar, vai embora, vou seguir, para a gente tentar cumprir o conteúdo. Depois, eu vou separar aí um mês e pouquinho no final do ano, para que a gente possa fazer uma revisão do que realmente é mais importante, pensando em Enem. Claro que eu não vou ter como abordar todas as questões. Então, meu objetivo, e todo ano eu faço isso, é que eu consiga acertar das 15, entre 10 e 12 temas que caíram na prova do Enem. O ano passado eu acertei 12 temas. Temas, não são questões. Então, de 12 questões, das 15 que caíram, 12 assuntos foram trabalhados na revisão. Todos os assuntos foram trabalhados durante o ano. Uma revisão, quero que vocês entendam, que a revisão não é abordar todos os 15 temas cobrados nas questões de física ou de química, não. É em torno de 70% a 80% da prova ser abordado na minha revisão. E é isso que eu quero fazer com vocês. Tá? Gente, olha a questão que está lá. Vocês chegaram a ver aqui? Vocês conseguiram ver essas questões? Não viram nada? Não chegaram nem a abrir isso aqui? E aí? Nem foram lá, né, dar uma olhada, né? Vocês estão complicados, hein, terceiro ano? Isso está lá no Alunos Book. Coloquei ontem para vocês, está lá como anexo. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se ao DDP de 100 volts. São exercícios triviais, tipo assim, tá, bem simples. Qual a resistência equivalente? É só somar, tá em série? 25. Qual é a intensidade da corrente da associação? Separou aqui, mas desculpa, está errado. Qual a associação? Então, ó, equivalente à corrente total. Então, a corrente total vai ser igual a 100 dividido por 25, que vão dar o quê? 4 amperes. Qual a DDP em cada resistor da associação? Então, a DDP1 e a DDP2. Vamos calcular? Então, DDP1 é igual a R1 vezes a corrente que passa por ele. Então, a DDP do meu resistor 1 vai ser igual a 5 vezes 4. Que a corrente total é igual à corrente que passa em cada um dos resistores. Que vão dar quanto isso? 20 volts. Se um vale 20 volts, obviamente V2 vale quanto? O que está faltando para chegar a 100. Então, vale 80 volts. Não preciso nem calcular. Acabou. Acabou. Show? Perfeito? Tranquilinho. Absorveram. Vamos para 2. Apaguei aqui. Dois resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a 4 e 6, ao serem associados em série, são percorridos de 2 amperes. Determine, letra A resistência equivalente da associação, 10 ohms. Já vou colocar aqui, já vou somando e vou resolvendo aqui. 10. A DDP em que a associação está submetida. Quer saber DDP total. Então, DDP total vai ser igual a resistência equivalente, que é 10, vezes a corrente total. Então, minha DDP total do circuito vai valer 20 volts. A DDP em cada um dos resistores. Então, vamos calcular DDP1, depois calculo DDP2. Então, ficou assim, ó, DDP1
é igual a R1 vezes I1, que é R. Então, a DDP1 vai ser igual a R1 vale quanto? R1 vale 4. Quanto que vale a corrente? 2. Que vai dar quanto? 8 volts. Então, se 1 vale 8 volts, 2 tem que valer quanto para chegar a 20? 12. Então, V2 vale. Pronto, acabou. O objetivo desse exercício número 1 e número 2 é simplesmente trabalhar as propriedades que foram discutidas durante a minha aula explicativa. Eu estou fixando as propriedades que vocês precisam saber para resolver exercícios futuramente, né? De vestibulares ou Enem ou algo parecido. Show? Deixa eu interromper aqui meu vídeo para ver se fica um pouco mais rápido. Galera, eu vou apagar aqui, limpar todos os desenhos, e aí nós vamos para o nosso exercício de número 3. Um resistor de 5 e um de 20 são associados em paralelo, e a associação se aplica a uma DDP de 100 volts. Ele quer saber qual que é a resistência equivalente da associação, qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor e qual a intensidade da corrente elétrica da associação. Então, de novo, eu estou treinando as propriedades. Então, vamos calcular aqui. Ó, primeiro, então, ó, associação. Então, ó, quando está ligado em paralelo, é só fazer o quê? R1 vezes R2 e dividir R1 mais R2. Então, a minha resistência vai ser igual a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 100 dividido por 25, 4. Acabou. Então, quanto que vale a resistência equivalente? 4. B. Qual é a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Então, vou calcular agora I1 e I2. Então, I1 dá quanto? I1 é V1 sobre R1. Quanto que vale V1? Já que está ligado em paralelo, vale 100 volts também. Então, ó, I1 vai ser igual a 100 dividido por 5. Então, quer dizer que I1 vai valer quanto? 20 amperes. Professor, I2? I2 vai ser igual a V2 sobre R2. I2 vai ser igual a 100 Voltei. Só um minutinho. Então, galera, olha só. Dividindo aqui, opa, coloquei 110, é só 100. 100 dividido por 20. Ou 10 por 2, que vai ser igual a 5 amperes. Então, I1 vale 20 amperes e 2 vale 5 amperes. Qual a intensidade da corrente elétrica da associação? Aí eu vou aplicar a lei de Kirchhoff. Lema de Kirchhoff. A corrente total é igual ao somatório das correntes que passa em cada ramo. Então, 20 mais 5 é igual a 25 amperes. Isso é o I total. Perfeito. Terminamos aqui nosso exercício de número 3. Exercício de número 4. Tranquilo? Dúvidas, problemas? Como é que nós estamos aí? Fala para mim. Tranquilo, né? Então, Tranquilo. deixa eu apagar aqui. Limpar todos os desenhos. Vamos seguir.
E última, né? Então, ó, um resistor de 4 ohms e um resistor de 12 são associados em paralelo. Sabe-se que passa por uma corrente de 3 amperes pelo resistor de 4. Determine qual a resistência equivalente da associação, qual a intensidade da corrente elétrica através do resistor de 12, qual a DDP da associação e qual a corrente total do circuito. Muito fácil fazer isso aqui. Então, vamos lá, de novo. Ó. Gente, nunca se esqueçam disso. Resistência e corrente são sempre inversamente proporcionais. Então, olha só, numa associação em paralelo, presta atenção aqui para a gente. Ó. Olha, R1 era 4 e R2 vale 12. Aumentou quantas vezes a minha resistência? Aumentou 3 vezes. Se aumenta a minha resistência, então quer dizer que a minha corrente tem que diminuir 3 vezes, ou seja, dividido por 3. Então quer dizer que eu já sei que 2 vale 1 ampere. Sem muito trabalho. Porque o que é uma coisa inversamente proporcional? Aqui, se um aumentar, o outro tem que diminuir na mesma proporção. Aumentou quantas vezes a minha resistência? 3 vezes. Então quer dizer que a minha corrente tem que diminuir 3 vezes. Então, já sei que 2 vale. Então, aqui é uma dica para resolver mais rápido. Já sei que 2 vale a terça parte de 1. Então, ó, qual é a intensidade da corrente elétrica através do resistor de 12? Já sei que é 1 ampere. Qual a resistência equivalente da associação? 4. Então, vamos colocar lá, ó, resistência equivalente. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Então, portanto, a minha REC vai ser igual a 48 dividido por 16, que vai ser igual a 3 ohms. Galera, o que eu quero que vocês pensam? Vocês estão vendo que o resultado da minha resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. Qual é a menor? Né? 4? Então tem que dar um valor menor do que 4. Se deu o maior, está errado. Alguma coisa fez errado. Quando está ligado em paralelo, uma outra dica. Ligado em paralelo, a minha resistência equivalente é sempre menor do que as menores das resistências. Não posso esquecer disso. Então, qual que é a resistência equivalente? 3. Então, meu REC. Meu REC vale 3. Qual que é a DDP da associação, gente? A DDP da associação é DDP de 1, que é igual a DDP de 2. Então, a letra C eu vou fazer aqui embaixo. Ó, a letra C, ó. V de 1 é igual a V2, que é igual a V total. Então, se eu calcular V1 ou V2, eu calculo total. Não precisa nem me preocupar com isso. Então, quanto que vale V1? V1 não é R1 vezes I1? Então, portanto, ó, V1 vai ser igual a 4 vezes 3, que vai ser igual a 12 volts. Então, se V1 vale 12 volts, a minha corrente, ó, logo, V total é igual a 12 volts. Gente, e a letra D? Qual a corrente total do circuito? Lema de Kirchhoff. Se lá é 1 e aqui é 3, a minha corrente total vale 4. Acabou. Então, esse foi o exercício para vocês. Galera, tem alguma dúvida aí? Fala para mim se tem alguma dúvida. Se não tem alguma dúvida, estou por encerrado o livro 3 da Física 2. Né? Então, já terminamos o livro 3 da Física 2 e estamos indo para o Física 3. Show? Física 3. Então, dou por encerrado esse nosso exercício. Entendi.
Então, isso aí, Bárbara, o que que acontece? Você entendeu todos os seus conceitos, você as ideias, né? Você sabe de todas as definições, todos os conceitos. O que você está com a dificuldade é para iniciar a resolução, né? Que é aquele processo, aquele start. Tipo, tá, eu sei como fazer, mas como é que eu aplico todo esse meu conhecimento? Então, você juntou todas as ferramentas, você sabe todas as propriedades, mas aquele start inicial, tipo, o que que eu vou fazer agora? Como que você resolve isso, Bárbara? Foi que você realmente já sabe a dica, né? Você já sabe a cura para esse problema, né? Não vou dizer a cura, não, já sabe a solução para esse problema. Resolver exercícios. Então, agora você tem que praticar. Então, é pegar e fazer. Fazer, 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 fazer. Eu estou montando uns 30 questões só de associação de resistores. E aí eu vou mandar para vocês com um gabarito. Não tem como eu fazer live com de todos esses 30. Eu vou dar o gabarito, não gabarito só assim, um é A, dois é B, não é isso. Gabarito com resolução. Aí, caso tenha algum ou outro com dúvida e você queira entrar em contato comigo, esse aí eu não consegui. Se eu perceber que é um exercício bom para eu fazer gravar um vídeo e mandar para vocês, eu faço isso, tá? O William pediu para resolver um exercício da propriedades coligativas, um que tem parte matemática. E aí eu falei com ele, William, eu vou fazer um vídeo, vou mandar. Então, realmente, hoje à tarde eu faço esse vídeo e jogo para vocês. Porque eu não resolvi nenhum que tenha cálculo matemático em cima de osmose, por exemplo. Eu fiz lá para crioscopia, eu fiz para pressão de vapor, mas não fiz para osmose. Então, eu vou fazer 2 vídeos. Um que tem propriedade ebulioscópica e outro que tem cálculo de pressão osmótica. Vou fazer esse, vou gravar e vou deixar lá para vocês. Mas eu já adiantei para ele, falei, olha, isso não cai em lugar nenhum, tá? Isso só cai em ITA, IME, Unicamp, só cai lá. Os vestibulares de particulares foram fazer por aqui, pelo Estado, e nem o Enem. Mas é só para aquela coisa que você, realmente. E essa lista que eu estou fazendo, eu estou pegando questões da EMESCAN, questões da UNESC, da UVV, Enem, de vestibular da UERJ, que são vestibulares que vocês normalmente costumam fazer. Entendeu? Então, eu estou trabalhando a lista específica para esses vestibulares. Né? Então, eu estou chegando a um número bem interessante. É porque alguns eu tenho só gabarito, aí eu tenho que fazer resolução. Alguns eu tenho gabarito, eu tenho a resolução também, então já fica mais fácil. Mas, comecinho de agosto eu mando para vocês. E aí, é fazer. Tá? Galera, alguma dúvida inicialmente? Tá de boa? Tá tranquilo? Olha, eu tô sentindo muita falta de vocês entrarem em contato comigo em relação com dúvida. Tá muito baixo a adesão de vocês comigo. Eu tô precisando de mais atenção, de mais participação, de mais dedicação, porque esse ano é muito importante, gente. E eu vou ser claro para vocês. Esse ano, o Enem tá mais acessível porque, gente, de cada 5 alunos inscritos, só um ainda continua estudando. E esse número tende a diminuir. Tá? Gente, na Física 3, a gente vai voltar para a ótica. E eu vou fazer assim, gente, de boa. Eu vou, capítulo 9, 10, 11, 12, assim, e é muito rápido, tá? Eu nem vou começar agora, que falta só 5 minutos para acabar minha aula. Já que vocês não têm dúvida, eu vou encerrar minha aula por hoje. E aí amanhã a gente volta estudando lâminas de fase paralelas e lentes e óptica da visão. Perfeito? Assunto fácil, fácil, para a gente matar o livro 3 também. Galera, já que nós não temos dúvidas, estão de boa, vamos fazer o exercício que eu postei lá no Alunos Book, vamos fazer a tarefa online também do capítulo lá da Física 2, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Qualquer dificuldade, me chama no WhatsApp. Galera, fui. Bom dia para vocês. Uma tarde maravilhosa. E ótimo estudo aí. Um abraço. Tamo junto.